Soma-se é uma função que permite calcular uma soma baseada em uma sequência de caracteres de texto ou em um número contido em um intervalo de células. Então, com a planilha aberta, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar uma tabela mostrando uma lista de vendedores e sendo essa lista de vendedores vai mostrar o valor de venda de cada um deles. Eu vou colocar uma determinada data, então eu vou digitar a partir daqui, ó. Pronto, agora eu vou fazer uma formatação básica. Pronto, então com a tabela pronta, eu vou utilizar uma função chamada soma-se. E o que essa função soma-se vai fazer? Eu vou colocar aqui 3 nomes de vendedores, que você percebeu nessa tabela. Um vendedor chamado de Ricardo, outro vendedor chamado de Roberto e outro chamado de Maria. Então eu quero saber o seguinte, eu quero saber quanto que o Ricardo vendeu durante esse período aqui. Aí ele vai mostrar o resultado aqui. E observe que o Ricardo está mostrando aqui ó, o número de vendas que ele obteve nesta data aqui, o Roberto, o número de vendas. Então ele tem que pegar somente o Ricardo e somar todos os valores que é somente Ricardo. E automaticamente ele colocar o valor logo aqui. Ó. Então para fazer esse cálculo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar igual, soma-se, aí eu vou abrir o parêntese. Então o que temos que fazer? Ó? Intervalo, está escrito aqui, ó, intervalo. Intervalo seria o que? Ele vai procurar os vendedores. Então os vendedores estão nesse intervalo aqui. Ó. Aí eu vou selecionar, aí já mostrou aqui, ó, D5, 2 pontos, D24, esse é o intervalo. Agora eu vou separar com ponto e vírgula. Agora tem critérios. O critérios é o quê? Qual dos vendedores desse intervalo ele vai fazer essa soma? Ricardo. Então eu vou colocar aqui Ricardo, tem que estar entre aspas. Observe aqui, ó, abri o aspas, coloquei Ricardo, fechei o aspas. Agora eu vou colocar ponto e vírgula. Agora intervalo da soma. Então quais as vendas que pertencem ao Ricardo? Em qual coluna que está? Está nessa coluna aqui, ó. Então ele vai buscar as vendas que pertencem somente a Ricardo. Então observe aqui, ó. Eu vou fechar o parênteses. Só para recapitular, ele vai pegar o Ricardo, que está aqui, porque está escrito aqui no critério, ó, Ricardo. Ele vai pegar nesse intervalo aqui e vai somar através desse intervalo aqui. Então ele vai somar somente os números que pertencem a Ricardo. Então eu vou pressionar a tecla Enter. E observe que mostrou aqui, ó, Ricardo obteve 17.529 vendas. Eu vou fazer com Roberto a mesma coisa, ó. Igual, soma-se, abre o parêntese. Eu vou pegar esse intervalo aqui. É onde ele vai somar, vou colocar ponto e vírgula. Vou abrir o aspas, Roberto, através do critério. Então ele vai buscar Roberto dentro desse intervalo. E vai somar, então eu coloquei ponto e vírgula. Ele vai somar nesse intervalo aqui, ó. Então ele vai somar somente os valores que pertencem ao Roberto. Agora fecha o parêntese e pressiona a tecla Enter. Aí está mostrando aqui, ó, Roberto obteve 13.219 vendas. Agora eu vou utilizar a Maria. É a mesma coisa, ó, igual, soma-se, abre o parêntese. Onde ele vai buscar a Maria? Dentro dessa lista de vendedores. Então seleciono aqui só para mostrar, ó, D5, 2 pontos, D24. Coloco ponto e vírgula. E qual critério? Maria. Então ele vai buscar Maria dentro desse intervalo. E onde vai somar as vendas de Maria? Nesse intervalo aqui. Então somente os números que pertencem a Maria será somado. Agora fecha o parêntese e pressiona a tecla Enter. Então está mostrando, o Ricardo vendeu 17.529, o Roberto vendeu 13.219 e Maria 10.279. Agora eu vou fazer uma formatação aqui para ficar melhor a sua exibição. Pronto, então a formatação melhorou. Então fica interessante você aplicar essa função na tabela de vendas, mostrando quais vendedores que venderam mais. Aqui está mostrando Maria vendeu 10 mil. Eu posso aumentar a venda dela. Aqui está escrito 4 mil, vou colocar assim, 8 mil. E automaticamente ele calcula. Aí aumentou aqui, aumentou mais 4 mil. Eu vou aumentar outra venda dela aqui, ó, 1.444, colocar assim, ó, 5 mil. Aí vai aumentando aqui, ó. Só está somando o dela, ó. Vou pegar essa aqui também, vou colocar assim, 5 mil. Aí está somando o dela, o dela já estourou, passou. Aí está somando o dela, já mostrou aqui, ó, 20.710. Através dessa função, você pode também utilizar naquela tabela de notas.
Então eu vou abrir a tabela de notas e vou colocar o exemplo nessa tabela. Através dessa tabela, eu quero calcular o total somente dos alunos aprovados. E como é que eu faço? Eu vou fazer assim, vou pegar mais ou menos aqui. Vou colocar assim, ó, igual, soma-se, abro parêntese. Qual é o intervalo que eu vou pegar? Somente esse intervalo aqui, ó, situação. Aí vou colocar ponto e vírgula. E o que ele vai buscar nessa situação aqui? A palavra aprovado. Então, entre aspas, eu vou colocar aprovado, fecho aspas. Agora eu vou colocar ponto e vírgula. E ele vai somar somente a palavra aprovado. Qual célula que ele vai fazer essa soma? A partir daqui, ó, total. Aí eu vou fechar o parêntese. Então, só para recapitular, ele vai somar esse intervalo de células somente o aprovado. Então, o aprovado são esse aqui, e esse aqui e esse aqui. São 4 aprovados. Então, ele vai pegar 4 números aqui e vai somar. Então, eu vou pressionar a tecla Enter. Então, ele está mostrando um total de 4 aprovados, porque só tem 4 aprovados nessa tabela. Então, ele fez a soma. E eu posso fazer assim também. Eu vou deletar aqui. Eu posso também concatenar. Eu vou abrir mais um espaço aqui. Eu vou mesclar essa célula aqui. Eu vou fazer uma concatenação aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, igual. Eu vou abrir o aspa. Vou colocar assim, ó. Temos o total de espaço. Fecho o aspa. Eu vou concatenar. E eu posso utilizar a função soma-se, ó. Soma-se, abro parêntese. Eu vou pegar esse intervalo aqui. Ponto e vírgula. E observe que está mostrando. O intervalo agora é o critério. Então eu vou abrir o aspas. Vou colocar assim, em vez de colocar aprovado, vou colocar reprovado, para você perceber que é a mesma coisa. Vou colocar assim, ó, reprovado. Então ele vai buscar a palavra reprovado dentro desse intervalo e vai fazer a soma. Então eu vou colocar ponto e vírgula. Então, qual o intervalo que vai fazer a soma? O total. Fecha o parêntese. Então o que ele fez até agora? Ele vai escrever esse texto. Ó, temos o total de esse resultado aqui. Aí vou colocar concatenação. Vou colocar assim, ó. Espaço de alunos reprovados. Vou colocar assim, ó, de notas de alunos reprovados. Então, só para recapitular, ele vai escrever esse texto aqui, ó, temos o total de, ele vai fazer a soma de todos os alunos que foram reprovados e vai calcular a soma total dos alunos reprovados e vai escrever o restante. Então, vou pressionar a tecla Enter e observe. Temos o total de 214 de notas de alunos reprovados. Agora eu vou clicar aqui, eu vou colocar uma borda externa espessa, vou colocar negrito, só para melhorar. Então é assim que funciona a função se no aplicativo Excel.